Eu estou realmente impressionado e não é positivamente, é negativamente. Quando um consumidor procura a Ronda do Consumidor, para a gente fazer mediação, enfim, nós não buscamos saber quem é a empresa. Nós não queremos saber porque isso não nos interessa se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, se é uma empresa de pessoas influentes ou se não é. Isso não nos interessa. O que interessa é que nós vamos aonde for preciso para fazer o nosso trabalho. Eu estou bastante impressionado porque um dos elementos centrais da Ronda do Consumidor, se não for o elemento central, é coragem. Aqui na Ronda do Consumidor, nós só chegamos aonde chegamos e vamos chegar a muitos outros lugares, é porque o elemento central é coragem. A gente tem coragem para fazer o que nós estamos fazendo, defendendo os consumidores e levando informação sobre a lei aonde tiver uma pessoa. Enfim, no dia 28, nós gravamos numa empresa que, na verdade, assim, eu vou me apegar às palavras, não vou chamá-la de empresa. Vou chamar de Associação de Proteção Veicular. Mas eu vou explicar para vocês aí, porque aqui não tem ninguém que chegou de paraquedas aqui sem saber o que está fazendo, não. Nesse tempo de trajetória da Ronda do Consumidor, nós já enfrentamos políticos corruptos. Então a Ronda do Consumidor não tem medo do poder corrupto. Nessa trajetória, nós já enfrentamos policiais autoritários. Então a Ronda do Consumidor não tem medo das armas. Nós já enfrentamos grandes corporações empresariais. Então nós não temos medo de poder econômico. No dia 28, a Autotruck, com sede na Rua Paulo Freire de Araújo, 199, Estoril, Belo Horizonte, uma associação de proteção veicular, recebeu a nossa presença, juntamente com um associado deles, o Jefferson. A história do Jefferson, vocês se lembram, associado da Autotruck, teve um problema no seu caminhão e estava enfrentando uma dificuldade tremenda para ser, entre aspas, assegurado pela associação, que não é uma seguradora. E quando chegamos lá, eu fui recebido por uma senhora, a senhora Aline Moselli. E vocês que me acompanham na Ronda do Consumidor sabem que eu sempre respondo, sempre respondi e sempre responderei à altura. Se eu chegar a uma empresa, como chego a algumas, e sou bem tratado com cordialidade, tanto eu quanto o consumidor, o meu trato, as pessoas até falam assim, nossa, o bem está super relax. Verdade. Não tem porquê ser bem tratado e responder de forma ríspida. Porém, se eu sou tratado de forma mal educada, se eu mal consigo falar, se eu sou tratado com petulância, com arrogância, com soberba, eu não digo a vocês que eu também sou mal educado, mas eu respondo à altura. Então, no dia 28, nós fomos à Autotruck e a senhora Aline Moselli, uma das primeiras palavras que ela disse a mim, como representante da Autotruck, é que não existia ali uma relação de consumo entre a Autotruck e o senhor Jefferson. Como se eu não soubesse. Jefferson, certo. Ele é consumidor de vocês desde... Não existe uma relação de consumo aqui, né? Nós somos uma associação. Se a senhora puder deixar eu falar, tá? Eu estou tratando como relação de consumo para as coisas não ficarem ainda pior. Porque eu sei que a Associação de Proteção Veicular difere-se de seguradora porque você sequer tem a fiscalização da SUSEP, né? Exato. Exatamente, é isso. Então nós não somos uma, né? Não existe uma relação de comércio. Mas vamos lá. Existe uma relação de associação na qual a cláusula 6.4, na qual a cláusula 6.4, ela deverá vigir. O meu jornalismo, ele é um jornalismo especializado em defesa do consumidor. Então, se tem alguém que sabe o que é uma relação de consumo, esse alguém sou eu. Eu sei o que é uma relação de consumo. Então, eu sei também que no direito existem relações de direito e relações de fato. O que é uma relação de direito e o que é uma relação de fato? O contrato pode até dizer que é uma associação de proteção veicular. Então ali não existe uma relação entre fornecedor e consumidor, mas uma relação entre associados.
Isso é uma relação de direito, porque o contrato diz assim. Mas se a situação fática, se a relação fática for diferente disso, for uma relação na qual você tem uma parte que ela é hipossuficiente em relação à outra, se você tem uma parte que objetiva lucro em relação à outra, é uma relação de consumo de fato. E isso aqui eu posso me assentar em qualquer banco de qualquer universidade para discutir com quem quer que seja que discordar desse posicionamento. Tanto eu penso assim, quanto a senhora Aline demonstrou também pensar. Por quê? Porque por mais que no princípio ela disse isso, não há uma relação de consumo, a meu ver, como uma tentativa de já desvencilhar do objetivo da reportagem, em outro momento, que os inimigos da lei, os inimigos da Honda gostaram demais, quando ela disse assim, eu perdi a minha paciência mesmo. Por quê? Porque não chegou um doguinho aqui e eu pego a concentração quando chegam doguinhos. Foi embora. Eu perdi a minha paciência porque eu estava lá não para lenga-lenga. Eu estava ali para objetividade. E quando eu estou percebendo que o negócio está indo para um caminho que não vai resolver a situação do associado, eu disse, olha, não posso perder tempo, vamos resolver logo. E aí, como uma sacada, né, de que algumas pessoas aí hoje usam o termo lacração, para lacrar, a senhora Aline disse assim, não bem, resolver a situação do cliente não é perder tempo. Ou seja, tanto eu quanto a senhora Aline demonstramos pensar sim que é uma relação sim de consumo. Senhora Aline, não há reparo nesse valor. Essa reportagem então, pode ser rápida. Vai precisar, pode ser bastante rápida, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui a partir do momento em que se tem uma proposta de filiação muito clara. Então, resolver a questão do cliente não é perder tempo. Eu não vou bater boca, senhora, porque que existe um fornecedor e um consumidor, sim. As relações fáticas demonstram isso, embora as de direito possam demonstrar diferentes. Então ela também pensa que o Jefferson é cliente. Ela pensa sim que existe uma relação entre fornecedor e cliente. Né? Talvez num ato falho ali ela disse isso. Mas enfim, como eu disse que nós não procuramos saber das empresas, eles prometeram que dariam uma resposta para o consumidor, dia 28. Hoje, 14 de janeiro, essa resposta não veio. O departamento jurídico do Portal BTN entrou em contato com a empresa para saber, porque a gente exige, o mínimo que a gente espera é responsabilidade, compromisso, honestidade, lisura das empresas, dos fornecedores, das associações às quais nós vamos. E quando passa esse tempo todo sem resposta, o departamento jurídico entra em contato. E aí fala, não, o jurídico vai te responder, e não respondeu até hoje. E aí eu falei, não, então deixa eu investigar quem é, com quem nós estamos lidando, né? Deixa eu investigar. E aí eu quero ler para vocês, eu peço paciência aí, eu estou com algumas páginas, porque não dá para ler tudo, tá? E tem mais algumas que estão por aí. Público, tá? Isso aqui é depoimento público de associados da Autotrack. O senhor William Fernandes Faustino, associado, isso tudo aqui antes da reportagem, tá bom? E você não pode falar assim, não, mas é porque houve a reportagem, então teve uma repercussão negativa, as pessoas foram lá no Google e avaliaram negativamente a empresa a associação e estão falando mal da associação. Não, isso aqui é tudo antes da reportagem ir lá. O senhor William Fernandes Faustino, há um mês, ele disse assim, meu carro envolveu em um acidente e já faz mais de 4 meses e não me pagaram, a Autotrack. Não atendem e só enrolando para pagar. Sempre dizendo que irão pagar na próxima semana. Lixo de associação. Vou pedir o auxílio da Paula aqui. Me auxilia, por favor, querida. Isso. O senhor Luiz Gonzaga, há um mês também, ele diz assim, se tivesse como avaliar em 0 estrelas, eu faria. Estou retirando meu veículo que por mais de 1 ano ficou nesta associação, a Autotrack, e eu nunca precisei de assistência. Uma única vez que foi preciso, não tive o devido atendimento.
O senhor Eugênio Trindade, há 3 meses, responde o seguinte: a Autotruck no papel é lindo e maravilhoso, até você precisar de alguns serviços deles. Pois quando isso acontece, você realmente vê o descaso que eles têm em te ajudar, pois te enrolam e você fica desamparado diante do seu problema. O senhor Diego Augusto Lacerda Serpa, há 4 semanas, tudo isso antes da reportagem, né? Disse: tem 1 mês que abri um sinistro do meu carro, estou ligando todos os dias para saber uma posição e nunca dão uma posição. Todo dia é uma desculpa diferente. É uma total falta de respeito com o associado. Quando é para pagar o boleto da mensalidade, mandam mensagem até antes do vencimento. Mas quando precisa acionar o seguro, não atendem o telefone. Quando te atendem, te colocam na espera, desligam o telefone na sua cara. O Jefferson disse a mesma coisa. Totalmente arrependido de ter feito esse seguro. Lembrando que nem seguro isso aqui é, tá? Não tem fiscalização da SUSEP, não tem autorização para ser seguradora, não. Isso é uma associação de proteção veicular que na justiça dá problema o tempo todo, justamente por causa disso. Porque de fato é uma relação de consumo, de fato, mas de direito não é. Então aí quando você tem um problema, muitas têm esta atitude aqui. Felipe Ribas, o senhor Felipe Ribas diz: só não dou 0 estrelas porque não tem como. Lixo de associação. Enrolam, não tem palavra, não cumprem com o acordado, não fornecem informações precisas. Completamente arrependido de ter me vinculado a esta empresa que não passa de propaganda enganosa. Não recomendo a ninguém se associar a este lixo de empresa. E aí tem vários outros, senão essa reportagem vai ficar aqui até amanhã fazendo. Obrigado, Paulo. Só consertar sua máscara aqui. Obrigado. Então, qual é o resultado desta reportagem? O senhor Jefferson, associado, ele está com o caminhão parado. E o caminhão é para o seu sustento. Então o senhor Jefferson disse para nós o seguinte: infelizmente, não tem como eu esperar, já que eles não quiseram resolver. Prometeram dar uma resposta no dia da reportagem. Até hoje não fizeram nada. Infelizmente eu vou ter que ficar no prejuízo, arcar com o conserto do caminhão, vou me desassociar. Eu não posso ficar esperando porque o caminhão é de trabalho. Você que está assistindo esta reportagem, quando você vai procurar uma associação de proteção veicular ou uma seguradora, você espera ter um problema com o seu veículo e ser tratado desta forma? Então eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, até mesmo para o consumidor, para o seu Jefferson, ele sabe disso. A Ronda do Consumidor sempre estará disposta a atender consumidores, seja de relação de direito ou relação de fato, consumidores até o final. Então nós nos colocamos mais uma vez à disposição do seu Jefferson. Se o seu Jefferson tiver interesse de processar a Autotruck, levá-los à justiça e requerer tudo que ele tem direito, seja dano moral, seja dano material, sejam lucros cessantes, seja tudo que ele tenha direito contra a Autotruck, o departamento jurídico do portal BTN estará à sua disposição. Mas eu estou impressionado negativamente com a falta de compromisso, com a falta de palavra, com a falta de responsabilidade. Se eu tivesse tido acesso a essas centenas de reclamações que existem no Reclame Aqui, a gente nem leu os do Reclame Aqui ainda, contra a Autotruck, talvez eu já até falasse para o consumidor, para o senhor Jefferson, associado, assim: olha, nós vamos te orientar, se o senhor quiser acioná-lo judicialmente, a gente oferece todo o suporte, mas talvez, eu nem sei se eu deslocaria o senhor Jefferson em um dia, perder um dia de trabalho para ir lá, passar por dissabor e constrangimento, sendo tratado mais uma vez da forma como foi tratado. Porque mesmo trabalhando tanto tempo na defesa do consumidor, a gente ainda espera, a gente ainda crê que haverá um mínimo de decoro,
de respeito, de decência nos estabelecimentos nos quais a gente vai. Então, está aqui este resultado para vocês. O seu Jefferson decidiu consertar o veículo por conta própria. Entenda você, associado de uma associação de proteção veicular, se ela não tiver uma conduta escorreita, pode ser que você, ao ter um problema, você tenha que arcar com o seu bolso. Então você vai pagar a mensalidade, tudo certinho, mas quando tiver o problema, você vai ter que pagar do seu bolso, tá? Afinal, você não é cliente, não é uma relação de consumo, não. Fica esta reportagem para vocês, né? E os consumidores que assistem a Ronda Consumidor, eles são autônomos. Eles podem ir às plataformas que quiserem, eles podem ir ao Google e avaliar negativamente a empresa se quiserem, eles podem ir ao Instagram e dar o seu depoimento negativo. Eles são autônomos, eles fazem o que eles quiserem. Pronto. Não vou aceitar e ninguém vai aceitar que empresa nenhuma tente cercear o direito de manifestação das pessoas. A Ronda do Consumidor prossegue. A despeito de qualquer resistência, a despeito de qualquer poder econômico, a despeito de qualquer topete grande, de Belo Horizonte, eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor.